sim, amém? Abra suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 16. Atos capítulo 16, a partir do verso 19. Glórias a Deus, amém, irmãos? Diz assim: vendo seus senhores que se lhes desfizeram a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhe pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Amém? Curva sua cabeça, amém? Senhor Deus, eis a tua palavra, Senhor. Deus, cumpra o teu querer e a tua vontade, porque a tua palavra diz que o Senhor vela pela tua palavra para cumprir, Senhor. E que teu Espírito Santo venha cumprir na vida de cada um dos teus filhos e filhas que estão aqui nessa noite. Senhor, a tua palavra vem a mim, Senhor. E assim, Deus, que eu possa ser como um instrumento em tuas mãos para transmitir aquilo que tu tem para falar a teus filhos, orientando e ensinando, Senhor, como assim o Senhor quer, Pai. Seja feita, Deus, a tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glórias a Deus. Quando falamos em livros de Atos, como se presumir que vai falar de missões. E com certeza nós vamos ver nessa parte de Atos 16, que fala da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. E eu quero dizer aos irmãos, já nessa introdução, que cada um de nós temos uma missão. Tenho toda a convicção que todos têm um chamado de Deus. Cada um de nós somos escolhidos por Deus, porque senão não estaríamos aqui. Amém? Muitos já foram batizados, uns vão ser batizados, mas todos, com certeza, têm uma missão de Deus a fazer. E essa missão é de pregarmos o Evangelho de Cristo. Jesus, ele disse aos discípulos que eles deveriam ir
e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa ordem ela não parou somente nos tempos dos apóstolos, nos tempos dos servos de Jesus. Não, ela prossegue, porque a palavra de Deus ela é viva, como diz o autor de Hebreus, ele diz no capítulo 4, 12, que a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. Ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Ela vai ter a divisão da alma, das juntas e medulas e do espírito, e discerne os pensamentos do coração, ou seja, o da alma, porque Deus é conhecedor de todas as coisas. Amém? Há um momento que, quando pensamos em entender esse tipo de missão, ou o que eu devo fazer, pois agora que o Senhor me aceitou como servo, o Senhor me aceitou para fazer a sua vontade, me deu uma ordem, o que eu devo fazer? Vejo que muitos estão fazendo, estão tendo represálias, e muitos acabam naufragando na fé. E muitos que assim observam não querem fazer também, antes acabam se tornando, ficam prostrados ou presos de si mesmo, por não fazer a vontade de Deus, porque tem medo. Então nós vamos encontrar muitas situações diante dessa missão que cada um que nós temos. Nós vamos ver que muitos que têm um chamado de Deus para pregar o Evangelho, acredita-se que eles vão pregar para outros países, para as pessoas que estão do outro lado do mundo, quando na verdade essa missão ela já começa dentro da nossa casa, quando você se entrega a Jesus, porque Jesus olha para você, viu graça em você, então Ele te escolhe para ser um servo, Ele te escolhe para você levar a palavra dEle, ela já começa dentro da sua casa. E nós vamos ver que quando nós nos encontramos com Jesus, quando vivemos a vontade do Senhor, nós vamos ter inimigos. Ele diz que estarão 5 numa casa, que 3 será contra 2 e 2 contra 3, e no final seus inimigos são os teus familiares. Tanto no nosso lar, como até mesmo na família espiritual, dentro da casa de Deus. Nós vimos nos últimos dias que o tempo vai se findando, e nós vamos ver que muitos estão dentro da casa de Deus, e muitos estão intrigados um com o outro. É assim? Em muitos outros lugares, há situações que tem entre 2 a 10 a 15 pastores, homens que estão na liderança, mas muitas das vezes um não fala com o outro, e assim por diante, muitas situações acontecendo, quando na verdade a obra de Deus ela fica retida porque o homem ele quer brilhar, pelas suas próprias vontades. Vimos que no mundo o dinheiro ele corrompe, e o Senhor Jesus ele diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. E nós vamos ver que dentro do Evangelho, eu tenho observado isso no decorrer do tempo que eu estou no Evangelho, que 2 coisas dentro da casa de Deus corrompem o homem: o microfone e o púlpito. Porque na verdade, irmãos, isso são apenas instrumentos para pronunciarmos a palavra de Deus, para proferir a palavra do Senhor. Mas o homem, pela sua insensatez, pela sua altivez, pelo seu eu, ele quer brilhar mais do que Jesus, quando na verdade nós temos que expor a palavra de Deus. Amém? Temos que trazer a graça de Deus aos ouvintes. E nós vamos ver que parte para ambos os lados, porque muitas das vezes um quer brilhar, quando outros não quer brilhar e quer ser menor, outros se colocam como juízes para julgar. E o tempo vai passando, e as coisas de Deus são retidas, as obras de Deus estão retidas. E nós vamos ver que o Senhor ele diz que todos nós somos obras em suas mãos. E a maior obra está lá fora, que são vidas que estão perecendo, vidas que necessitam ouvir da palavra de Deus. Lá também tem pessoas que um dia estiveram em cima de um púlpito pregando e foram apontados e hoje sofrem as consequências no mundo. E o que nós estamos fazendo diante da missão que o Senhor incumbeu a cada um de nós, de pregarmos o Evangelho? Buscando a palavra com o Senhor, levei minha esposa ao médico e eu estou dentro do carro, orando a Deus, buscando uma palavra. E eu me deparei com João 15, que fala sobre a videira.
E fui buscando na palavra e eu vi que, falei, Senhor, isso é uma exortação, é um negócio muito forte. Mas que o Senhor venha me dar uma palavra que eu possa expressar aquilo que o Senhor quer verdadeiramente no dia de quinta-feira para a tua igreja. Então o Senhor me deu essa palavra de missão. E ali tinha um homem pedindo dinheiro. E ele ouviu que eu estava lendo e pediu uma palavra. Então eu anunciei aquela palavra para ele. É um homem que tem pleno conhecimento na palavra. Ele falou: você pode até dizer, por que você não volta? Porque eu espero o tempo de Deus. E muitos estão esperando o tempo de Deus, sendo que já receberam Cristo como Senhor, já foram batizados, voltam para o mundo e estão esperando o tempo de Deus, quando o tempo de Deus chegou há muito tempo. E o que está faltando é o juízo, onde prestaremos conta com Deus. E eu falei para ele então o seguinte: somos prisioneiros de nós mesmos, Deus não tem culpa de nada. Aí ele baixou a cabeça e falou: nossa, essa exortação é muito forte, você tem razão. Falei: então volta para a casa de Deus, não ponha desculpa no que vai esperar o tempo de Deus, ou vai se arrepender. Se arrependa-te agora e busque a Deus. Então nós temos medo, irmãos. Nós vamos entrar na mensagem e vamos ver que Paulo, ele ia para Bitínia, mas ele teve uma visão em Troade. Primeiro o Espírito de Deus adverte ele, depois diz, no capítulo 16, no versos de número 7, que o Espírito de Jesus impede ele de ir para Bitínia. Ele tinha algo para fazer. E nesse meio tempo, Paulo, coisas iam acontecer. Tinha uma mulher chamada Lídia, que se convertera. Tinha uma jovem possessa de um espírito adivinhador. E um carcereiro que os guardava na prisão após Paulo expulsar um demônio, um espírito de adivinhação de uma jovem escrava. Então nós vamos ver que há vários tropeços na missão que Deus nos dá. Coisas que o inimigo ele vai preparar também para tentar retardar aquilo que Deus tem para fazer. E muitos têm medo. E nós vamos ver que o medo, irmãos, ele é algo que vem como um vento que sopra e passa rapidamente para aqueles que são cristãos. Muitos dizem: eu sou cristão, mas não faz nada para Jesus. Muitos dizem: eu sou cristão, e você pergunta: quantas vezes você ora? Eu não oro. Muitos dizem: eu sou cristão, você lê a palavra de Deus? Não. Certa vez uma moça, que por coincidência hoje faz parte da família, debateu comigo dizendo que era pastora, que tinha revelações de Deus, e eu sentei com ela e falei a respeito da palavra. Falei: quantas vezes você lê a palavra de Deus? Ah, não lê a palavra, não preciso ler a palavra. Falei: então como que você vem tentar me exortar se você não lê a palavra de Deus? E essa pessoa logo ficou endemoniada, e não lê a palavra de Deus. Se não lê a palavra de Deus, como pode ter fé? Como pode ter libertação? Como pode ter cura? Muitos estão assim, irmãos, enganando e sendo enganados. Últimos dias, tempos difíceis, o evangelho escandalizado. E cadê o evangelho de Cristo? Eu e você precisamos pregar esse evangelho. Muitos têm medo de pregar porque vai machucar, porque vai doer no irmão, na irmã. Eu tenho 17 anos no evangelho. Todo o tempo que eu preguei, que foi duro, foi exortação para muitos que não aceitaram. Hoje muitos me procuram e dizem: aquela palavra doeu muito, mas me trouxe a cura e está na presença de Deus. Hoje, pela sua rebeldia, infelizmente não quiseram. Nem Cristo, como dizem, alegrou a todos. Eu e você também não vamos alegrar, mas nós temos que fazer a vontade de Deus. Temos que fazer a vontade do Senhor. E por falar em medo, nós vamos ver que quando Paulo ele chega em Filipe, tem aquela mulher Lídia em Tiatira. Ela era conhecida pelas suas terras, que tinha
aquelas pinturas que eram extraídas de um molusco, né? Uma cor tipo vinho, era algo de luxo, que dava muito dinheiro. Entende-se também que essa mulher ela era de classe econômica, mas a palavra do Senhor vai dizer que ela era uma mulher temente a Deus. No verso 14 do capítulo 16 diz assim: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Paulo, quando ele chegaria, ele vai até um lugar onde as mulheres estão reunidas. Ali era vê-se, nota-se que não havia sinagoga. Então, fora da cidade, próximo ao rio, onde tinha águas para purificação, para ritos de purificação. Então ali o povo se juntava e ali falavam a respeito da palavra. E Paulo ali chega, então começa a ministrar por algumas semanas. É onde essa mulher, o Espírito de Deus toca no coração dela, e ela, por já ser temente a Deus, ela então ali é convertida, recebe o Senhor Jesus como seu Senhor na sua vida. Amém? E lembrando disso, nós vamos nos lembrar também daquele homem, sabe, o centurião Cornélio, do capítulo 8 de Mateus, versos 5 e de Lucas.